Bom dia. Violência religiosa. Um preconceito muitas vezes mascarado de crença e reforçado pela ignorância. Porém, essa violência não é só no âmbito psicológico. Ela se manifesta no físico, simbólico e institucional. Esse preconceito acontece entre religiões e dentro da mesma. Vamos direto para a nossa especialista Giovana de Cerqueira, que trará mais informações sobre os casos. Bom dia, Giovana. Bom dia, Pedro. A perseguição e a violência religiosa é muito antiga. Povos e impérios sempre reprimiam crenças alheias, mas a perseguição às religiões no Brasil ganhou força com a expansão do cristianismo, a partir do século IV, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Cultos pagãos passaram a ser proibidos e templos a serem destruídos. A colonização, por exemplo, foi um período brutal. E como essas violências e perseguições se manifestam? Ótima pergunta, Pedro. A violência física é a mais visível. Agressões corporais, depredação de templos e até assassinatos motivados pela intolerância. Já a violência psicológica é silenciosa, mas extremamente nociva. Inclui ameaças, intimidação e o uso de medo para tentar forçar alguém a abandonar sua crença. A violência simbólica é a degradação por meio de gestos, discursos que reforçam o preconceito, como quando objetos sagrados são ridicularizados e usados de forma pejorativa. E a violência estrutural é aquela embutida nas leis, nas instituições e políticas públicas, seja por ausência de proteção a templos ou falta de políticas públicas para a promoção de diversidade religiosa. Essas violências não acontecem isoladamente, quase sempre se misturam, e é um ciclo que se retroalimenta. Quando a fé vira arma, ela deixa de unir e começa a ferir. Salve Oxalá! Salve o grande Criador! Tchauê, babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo. Eu participo, da Comunhão Espírita de Brasília, que segue os ensinamentos do Evangelho kardecista, que foi codificado por Allan Kardec. Percebo assim a importância, que tem essa relação com a espiritualidade, não necessariamente com alguma religião. No meu caso, eu me sinto acolhida, na religião espírita. Mas eu percebo que a religiosidade, a espiritualidade tem uma importância fundamental na vida da gente. Eu fui batizada no católico, mas desde pequenininha eu sempre frequentei candomblé e umbanda, porque minha bis era da umbanda, migrou pro candomblé, minhas tias sempre tiveram casas de candomblé, meus primos sempre frequentaram casas de candomblé, e são do candomblé até hoje. Então, diferentes casas, diferentes nichos, mas sempre nessa questão de religião de matriz afro-brasileira, Eu era muito nova, então eu não entendia, eu não entendia o que era o preconceito, eu não sabia o que era isso, Então, assim, quando falavam de povos africanos, de povos escravizados, quando falavam sobre capoeira, quando falavam sobre religiões de matriz africana, que eu vinha e falava alguma coisa, eu sei o que é isso. As pessoas quando as crianças e as pessoas começaram a perceber que, tipo assim, você sabe o que é isso? Minha mãe, eu vou nisso daí. Aí, quando eu falava alguma coisa que eu sabia a respeito daquilo, foi quando as pessoas começaram a me tirar como macumbeira. Então, quando eu era pequena, não criancinha, porque criancinha eu não lembro de muita coisa a respeito disso, só de eu falar, mas eu acho que as crianças não se importavam mesmo. Mas depois que eu fui crescendo um pouquinho, eu já, sétima série, eu acho, sexta série, por aí, quinta série, as pessoas falavam muito, as crianças falavam muito, me chamavam de macumbeira, me chamavam de bruxa, falavam que eu ia fazer feitiço, que eu ia fazer umas coisas, e assim, eu era só uma criança, eu nem sabia o que eles estavam falando, mas eu nunca me importei, nunca falei nada. Eu lembro de uma cena em que o menino virou pra mim e falou que o menino veio falar alguma coisa comigo, eu acho que eu esbarrei nele, ele esbarrou em mim alguma coisa, e aí nisso veio um menino falando bem assim, você vai caçar com louca, vou fazer macumba pra você, ela vai fazer feitiço pra você. Você sabe que ela é macumbeira, não sei o quê. E aí eu fiquei assim, gente, como assim? Eu vou fazer o quê? Não tem basicamente uma diferença de gênero. O espiritismo tem muita tranquilidade com isso, tanto que o espiritismo não condena, pelo contrário, dá uma... Como é que eu poderia dizer? É uma explicação mesmo, para a questão da transexualidade, tanto que é bastante frequentado por esse segmento, justamente por causa disso, das reencarnações. Então, na realidade, nós não somos nem homem e nem mulher, nós somos
espíritos. Olha, eu já enfrentei preconceito não por essa questão de gênero, já enfrentei preconceito por conta das crenças espíritas, até na própria reencarnação. Então, por exemplo, o exemplo que eu tive mais recente foi o ano passado, com a questão das eleições, que uma pessoa soube que eu era espírita, né, no meu local de trabalho, e essa pessoa era evangélica, e, bom, enfim, com toda essa questão que nós estamos vivendo, a polarização política, essa pessoa disse: mas você não segue os ensinamentos cristãos. Eu falei: olha, eu sigo os ensinamentos cristãos, mas a minha forma de perceber os ensinamentos cristãos são distintos da sua. E encerrei a conversa por ali. Então, essa pessoa meio que me excomungou, eu fui andando, fui falando umas coisas meio malucas assim. Mas a gente está vivendo uma época, né, assim, com a questão da polarização política, que também tem um segmento religioso, né, dentro da questão política. Então a gente está vivendo, né, essa questão do fanatismo. Então, não sei, essas coisas são um pouco, assim, não são coisas claras, né, na sociedade brasileira, a diferença e tal. Mas também não sou eu que vou ficar falando para a pessoa isso e aquilo e tal. Mas hoje em dia eu percebo que existe mais uma patrulha do que antes. É interessante, depois da questão da polarização e da participação religiosa, né, de algumas religiões na política, hoje eu sinto aqui e acolá esse preconceito que antes eu não sentia. Fui criada desde o nascimento na seita das Testemunhas de Jeová, até que escapei quando tinha 32 anos. Agora tenho 42 e ainda sofro de transtorno de estresse pós-traumático complexo, por causa das minhas experiências na seita. Quando meu filho tinha 14 anos, ele tentou se suicidar pulando de um prédio de 2 andares. Ele quebrou as costas em 3 lugares na tentativa, porque quando fui cortada da religião, meus filhos também foram. E eles não fizeram nada para merecer isso. Vi o isolamento afetando meu filho. E agora, atualmente, minha filha está tendo pensamentos por causa do isolamento dos avós, que escolheram a seita em vez dela também. Esses relatos são uma pequena exemplificação do que o fanatismo religioso pode fazer na vida e no psicológico de uma pessoa. Existem 4 principais fatores que perpetuam esse preconceito. Medo de diferente, chamado também de xenofobia religiosa, se manifesta principalmente na ignorância e no reforço dessa ignorância por falta de vontade de aprender sobre. Controle social mediado pelas religiões cristãs tradicionais. Interpretação literal e radical de passagens de textos sagrados, muitas vezes reforçando de forma equivocada esse preconceito e ignorância. Herança histórica e cultural que há muito tempo perpetua ideias errôneas sobre religiões de matriz africana e sobre o papel específico da mulher na sociedade e nas religiões, reforçando não só a intolerância religiosa, como também o preconceito de gênero e o racismo. Existem diversas estratégias de reduzir a intolerância religiosa, porém, focaremos mais em 3 específicas. A primeira gira em torno da ideia de criar um ambiente seguro para o diálogo interreligioso, ajudando a construir rodas de conversa a fim de desmistificar ideias retrógradas sobre religiões específicas. Já a segunda gira em torno de campanhas de conscientização, envolvendo artistas, influenciadores e pessoas públicas, para ajudar na disseminação de fatos e não achismos sobre as religiões de matriz africana. Por último, pode-se pensar no advento de políticas inclusivas com o objetivo de auxiliar pessoas que passam diariamente pela intolerância religiosa, podendo incluir, inclusive, a ajuda psicológica. Muito bem. E é sempre bom e importante frisar e lembrar que a fé por si só não é malvada. A fé se torna malvada quando as pessoas usam dela e da religião de forma maléfica, denegrindo e perpetuando o preconceito. Ainda dá tempo de reverter ideias ultrapassadas e construir uma sociedade mais tolerante e igualitária. Cada um tem o direito e a opção de seguir a religião que queira. Afinal, a paz não é a ausência de crença, mas o respeito e união de todas elas. Nosso jornal vai ficando por aqui. Tenha um ótimo dia e muito obrigado pela atenção. E lembre-se, não seja um babaca.